Caríssimos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, 5 de outubro, nos é oferecida uma rica liturgia, de tal modo que tudo aquilo que nos é oferecido como alimento pela palavra de Deus, caberia aqui uma bela reflexão, seja essa advertência de São Paulo aos Gálatas, de buscar a aprovação de Deus e não dos homens, mas permitam-me dedicar ao Evangelho num ponto que eu penso que seja para nós fundamental. Primeiro, o diálogo de Jesus com esse mestre da lei. Coloquei em evidência justamente o mandamento do amor. Aqui, a sutileza é justamente uma maneira de justificar as nossas ações. Sabem, irmãos e irmãs, quando algum daqueles mandamentos de Deus nos é pesado, a gente busca uma maneira de aliviá-los, para mostrar que nós estamos vivenciando-os. É assim com o mandamento do perdão, é assim também com o mandamento do amor. Quando a própria palavra de Deus coloca que o amor a Deus passa pelo amor às pessoas, passa pelo próximo, o outro quer saber quem é este próximo. Bom, e tomara que seja um próximo fácil de amar, alguém que eu tenha trânsito mais tranquilo, não alguém que é para mim exigente amar. E é justamente para se justificar que este homem pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Uma tentativa exatamente de buscar mostrar que está em conformidade com os mandamentos, quando na verdade Jesus vem, alargar a compreensão do mandamento do amor e também de quem é o próximo. Na parábola, na história que Jesus conta, duas situações vividas por nós são colocadas em evidência: a vida e o culto. E o problema e o perigo é quando nós ficamos nas pontas, nos extremos. Ou seja, valorizarmos demais o culto, e aqui sem dúvida nenhuma o culto tem um valor. Imagina, nesse tempo que nós ficamos aí de pandemia, com as igrejas fechadas, quanto sentimos falta do culto. Ele não é um elemento acessório, pelo contrário, é um elemento fundamental para a nossa vida e a nossa identidade cristã. Precisamos nos reunir, não em qualquer lugar, mas na igreja, ali, como um encontro com o Senhor, não como mais um momento de oração, porque a Eucaristia não é mais um momento de oração, é a atualização do sacrifício redentor de Jesus. Isso não acontece em outro lugar. Acontece quando a comunidade está reunida. O culto é importante. O perigo é quando fica só no culto. Necessitamos do culto. Queremos a Eucaristia, queremos celebrar, mas de que modo que essa celebração ela afeta e transforma a nossa vida? Ou seja, levar o conteúdo do que nós celebramos para nos ajudar a viver, a ter uma vida e uma identidade cristãs. Isso se torna para nós fundamental. A outra ponta, que também é perigosa, é quando nós ficamos somente no fazer, no testemunho, de mostrar uma presença junto aos próximos diversos que nós temos. E aí imaginamos que não precisamos do culto, porque o lugar de mostrar a fé é ali atuando e transformando as coisas e as realidades. E aí, como lembra o Papa Francisco, a igreja se torna uma bonita ONG, porque ela faz o bem, mas não se alimenta do seu Senhor. Aqui a denúncia que Jesus faz, na história que ele conta, é justamente do perigo desses opostos. Porque a cena mostra dois homens do culto que passam por ali. O sacerdote, que não poderia encostar naquele que estava caído ali, porque senão ele se tornava impuro e não poderia ir para o culto.
O levita, que seria mais ou menos como vocês, que seria responsável pelo canto, pela animação da celebração, todos, ao passar por aquele homem caído, fizeram uma escolha. E percebam, não nos antecipemos em dizer que eles estão errados. Eles fizeram uma escolha. Ou eles ajudavam aquele homem caído e não iam ao culto, ou iam ao culto. Eles fizeram uma escolha. Jesus mostra um contraponto de um outro que não é do culto. Um homem considerado um estrangeiro, um pecador, um herege. Mas é esse que, ao ver aquele homem caído, não se preocupa com isso e demonstra um sentimento de compaixão e se debruça sobre aquele homem para cuidar. Não satisfeito, o leva para um lugar, não para ficar ali jogado e alguém cuidar e ele seguir o seu caminho. Não, ele gastou tempo ali também, deixou recursos para que aquele homem não ficasse à míngua, mas tivesse o cuidado necessário. E aqui, sem dúvida nenhuma, irmãos e irmãs, Jesus quer nos ensinar exatamente isso. O culto tem a sua importância e é fundamental para mover o nosso agir. Mas em alguns momentos, a melhor celebração que oferecemos a Deus, a melhor adoração que prestamos a Ele, é quando somos capazes de sair do nosso lugar e socorrer alguém que está caído pelo caminho. Não ficar só nisso, mas fazer isso por causa de Jesus. Não é apenas uma ação social, é um movimento a partir de uma pertença. E aqui nós vamos encontrando o equilíbrio para não ficar nas pontas, de modo que levamos a fé para a vida e trazemos também a vida para ser celebrada. Esse movimento é importante. E Jesus termina exatamente essa história dizendo que este é o caminho para fazer e para sermos felizes. Poder reconhecer nesses próximos, que às vezes não merecem o nosso cuidado, mas precisam do nosso cuidado, reconhecer neles a extensão da presença do próprio Cristo sofredor. E o agir do cristão se dá exatamente por causa unicamente dele. Por isso, irmãos e irmãs, participando desta Eucaristia, peçamos a Jesus que nos dê um coração compassivo, um coração adorador, sem dúvida, mas também compassivo. Consigamos, para além do culto, levar para a vida o significado de reconhecê-lo e adorá-lo como nosso Senhor e como nosso Deus.